Oi gente, boa noite, tudo bem? Eu voltei hoje, né, quinta-feira, feriado, né, dia 19 hoje, de junho, né, de 2025, e eu resolvi hoje fazer um vídeo para a gente voltar às lembranças de alguns anos atrás, né? Então assim, hoje eu tenho meus 56 anos de idade e com muito prazer, com muita alegria no meu coração, estarei completando os meus 57 anos de vida. Sou filho caçula, a minha mãe já está na eternidade com meu pai. Tenho alguns irmãos ainda, outros partiram para a eternidade. E aí hoje eu quero matar um pouquinho da saudade. Lembrar um pouquinho de alguns anos atrás. E também aproveitar, fazendo um gancho da nossa igreja, né, dos anos 70, e as coisas que hoje não se vê mais. Agora surgiram muitas igrejas, muitas denominações que eu ainda tive a oportunidade de visitar. Eu não consigo mencionar o nome dessas denominações porque a minha memória é muito curta, né? Mas nos anos 70 tinha a Igreja Congregação Cristã no Brasil, a Igreja Pentecostal Deus e Amor, a Igreja Brasil para Cristo. Depois surgiu nos anos 80 a Igreja, o Evangelho Quadrangular na minha cidade. E eu, como fui nascido e criado na Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, nos anos 70, éramos uma congregação bem pequena, né, aqui na nossa cidade, e eu sou do tempo da orquestra. E quando tinha desfile na nossa igreja, no aniversário do nosso templo, e no 7 de setembro, a gente fazia desfile. Ou melhor, teve um único desfile que eu me lembro, que depois do desfile choveu bastante, né? Nós éramos uma congregação. Hoje aqui na minha cidade, a igreja hoje é sede, né? E naquele tempo era congregação. E eu lembro da fanfarra que tinha. Fanfarra era um grupo de orquestra. E desse grupo de orquestra mista que chamava, né? Nós tínhamos a orquestra da nossa igreja. E essa orquestra, quando tinha festividade, ela era a linha de frente. E era composta por instrumento de sopro, que era os acordes, que era o pistão, trombone, eu não sei diferenciar trompete com pistão, não sei. Eu sei que nós tínhamos o pistão, a clarinete, o trombone, o baixo e o bombardino. E depois aí vinha o acordeon, tinha o saxofone, que naquele tempo para a gente, nos anos 70, era novidade para a gente, saxofone. E aí vinha a caixinha, aí vinha o contrassurdo, que era o bumbo baixo, né, que dava o ritmo para essa orquestra. Aí depois vinha o grupo de obreiros no desfile, na linha auxiliar
Dos obreiros vinha o pastor com o presbítero, os evangelistas, e depois seguindo a parte infantil no desfile. Da parte infantil vinha o grupo de irmãs do círculo de oração, os jovens e a igreja em geral. E a gente fazia o desfile ali em torno daquelas ruas principais do nosso bairro, até a gente chegar na praça da cidade, uma pracinha que hoje ela se tornou um parque, não tinha um ginásio naquela época, e ali era feito um culto, né? E o pastor aproveitava naquele momento ali cerimonial da apresentação da nossa igreja com a fanfarra, né? Com a banda, com a orquestra no desfile, era feita a pregação, e da pregação se encerrava lá na igreja, com a presença de todos os convidados da nossa cidade. E os hinos que eram mais tocados na época era o hino da harpa cristã, que é o que a gente tinha, 243, nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo. Depois tinha os outros hinos da harpa, né? Fala, fala, Senhor, nesta hora. E aí, sucessivamente, os hinos que eram mais cantados. Fala, Jesus querido, fala com muito amor. Tinha os hinos da harpa, que era composto por cultos, né? Culto de doutrina, cantava os hinos selecionados, culto de oração tinha os hinos selecionados, culto público tinha os hinos selecionados. E aí, depois que a orquestra fazia todo o cerimonial de desfile, se encerrava na igreja à tarde. E à noite era o encerramento daquela festividade. Então, a gente tinha muita, eu tenho na minha cabeça, minha lembrança, muitas coisas que aconteceu naquele período, porque a nossa igreja, apesar de ser era na época uma congregação pequena, mas tinha no domingo culto oficial, na segunda-feira não tinha nada, na terça-feira era o culto de oração, na quarta-feira, me parece, se não me falha a memória naquele tempo, à tarde era culto de oração das irmãs, do círculo de oração. À noite era o ensaio do conjunto geral e o ensaio da orquestra. Na quinta-feira era o culto público da semana. Na sexta-feira era o ensinamento. Sábado tinha a escala. Primeiro sábado, Santa Ceia. Aliás, primeiro sábado era culto, reunião de obreiro. Segundo sábado, culto de jovens. Terceiro sábado era a reunião dos obreiros, se eu não me lembro, se eu não me engano, uma coisa assim. Se eu não estou enganado. E no quarto sábado era a Santa Ceia. A nossa congregação na época, era bem cheia, né? No período de festividade. E o engraçado é que naquele tempo era uma igreja avivada e era uma coisa engraçada. A gente não tinha aquele som na época. Era apenas uma caixinha que era comprada com a oferta da igreja. Era instalado uns alto-falantes. Tinha acho que 2 ou 3 microfones, aquele microfone com fio. Os instrumentos eram violão, uma guitarra contrabaixo, uma guitarra solo, base. Quando tinha, né? Ou quando não tinha músico, ficava sem usar o instrumento. Não tinha bateria entrou depois com o tempo. E tinha um pistão, um acordeon. Depois foram surgindo alguns músicos de outras congregações,
Na minha família era um músico, tinha um músico, mas eles congregavam em outras cidades. Mas quando tinha festividade na igreja, se reunia, né? Então se reunia várias cidades, várias denominações. As denominações da época que eu falo, que frequentavam, participavam com a gente dos eventos, era a Igreja Brasil para Cristo, a Igreja Pentecostal Deus Amor e a Assembleia de Deus do Ministério do Belém. E aí foram surgindo outras denominações, que é uma bênção, sempre foi uma bênção. Igreja Pentecostal Palavra de Vida Eterna, Igreja Fogo em Chamas, aí a Igreja do Evangelho Quadrangular também começou a participar dos eventos com a gente. E coisas que a gente começa a falar, assim, a gente volta lá no tempo, lá atrás, dá uma saudade tão grande dessa época. Porque a gente era menino, a gente era jovem, a gente depois fomos ficando adolescente, pré-adolescente, adolescente. Mas dá muita saudade, sabe por quê? Porque a igreja de antigamente ela era diferente, ela não é igual o que a gente vê hoje, né? Naquele tempo a nossa igreja, a gente costumava falar que a gente amassava barro. Por quê? Porque a gente não tinha aquela riqueza que a gente tem hoje de recursos. A nossa congregação trabalhava com os recursos da época. Às vezes a gente não tinha iluminação em determinados lugares que a gente ia fazer culto, que era o culto doméstico que a gente falava. E quando a gente ia, o pastor marcava no dia do culto com todos os irmãos que estavam escalados, e aí os irmãos esperavam as outras pessoas ali naquele ponto, né? E ali os irmãos já vinham com os seus respectivos faroletes, e tinha irmãos que tinham seus instrumentos, já traziam os instrumentos, e os irmãos não tinham os carros, e os carros que na época estavam disponíveis, ou era uma Kombi, ou era uma Brasília, ou era um Fusca. Eram os carros da época. Não tinha hoje HB20, T-Cross, não tem hoje um Jetta, não tinha hoje o que tem um Jetta. Hoje tem irmãos que tem um Honda Civic, tem irmãos hoje que tem vários modelos, várias marcas de carro. Na época não tinha nada disso. Quando os irmãos tinham uma Brasília, um Fusca, uma Kombi, aí os irmãos marcavam para levar os determinados membros para assistir o culto, ou a gente ia a pé. Normalmente a gente ia a pé. O pastorzinho pegava a pastinha dele, já ia direto, já descia na congregação, porque ele morava mais distante. E nós ali da região, nós íamos a pé e voltava a pé, em caravana. E a iluminação que a gente tinha na frente era um farolete. E ali a gente, quando era moleque, a gente ia na frente com aquele grupo de crianças, conversando assunto assim, assunto que a gente para hoje é sem pé e sem cabeça, assunto que não tinha relevância nenhuma, né? Enquanto que os irmãos, as irmãs iam ali reunidas, conversando entre elas, enfim. E a gente chegava no culto, já de longe já via aquela casinha com as portas abertas, as cadeiras, tudo assim, de longe a gente já via a cadeira, já ia se empolgando, já ia chegando, já estava não dada aquela propriedade na porta, que era o irmão, a irmã. A gente era recebido ali, e o pastor já estava sentadinho ali com a Bíblia aberta, esperando os irmãos chegar no centro da mesa ali. E nós chegávamos, se reunia naquela congregação, né? E ficávamos conversando, ia usar o banheiro, as irmãs se cumprimentavam, tomavam aquela água, cada um tomava o seu assento, e o pastor então pedia para a gente ficar em pé, fazer uma oração, e começávamos a cantar os hinos, e a gente fazia o culto doméstico, terminava o culto, voltava para casa. Culto da escola dominical.
A gente acordava de manhã, todo alegre, todo empolgado. O pai e a mãe pegavam a gente, já deixavam a gente pronto, tomava aquele cafezinho. Mas normalmente os pais da gente iam em jejum. A gente não sabia o que era isso naquela época. A gente ia todo feliz, contente. Cada um de nós ganhávamos, quando criança, uma revistinha da escola dominical infantil. Aí a gente já ia recitando o texto áureo, né? Invocai o Senhor enquanto estiver perto. Aí vinham as explicações. Aí o pastor fazia a abertura do culto matutino primeiro. Nós orávamos ali 1 hora e meia de oração. Depois encerrava o culto matutino, aí começava a escola dominical. Aí na escola dominical, quem estava em jejum entregava o seu jejum. E depois, no culto matutino, aí no domingo pela manhã, às 9 horas, das 9 às 11, era a escola dominical. Era uma bênção, era uma coisa gostosa. Engraçado que ali a gente ia percorrendo esse tempo, fazendo uma transição, e a gente foi vivenciando esse período, essa época, da infância para a nossa pré-adolescência, da pré-adolescência para a adolescência, da adolescência para a juventude, da juventude para a fase adulta, né? Eu estou contando para vocês aqui, a grosso modo, das coisas que a gente viveu. E nesse processo, nesse período tão maravilhoso, tão gostoso, aconteceram tanta coisa na vida da gente. Uma das coisas que mais marcou e marca na minha vida foi o tempo da nossa mocidade, que foi uma bênção, que foi maravilhoso, que foi muito bom. E o tempo também dos cultos ao ar livre. Eu lembro que quando o pastor falava assim, irmãos, depois da escola dominical nós vamos fazer um culto ao ar livre na praça. Os irmãos que estavam disponíveis para fazer o culto ao ar livre, terminava a escola dominical, nós descíamos para a pracinha, e lá na pracinha o pastor ligava em cima de um monumento, onde colocava as bandeiras do mastro, a caixa de som, tinha sempre aqueles irmãos à disposição, os obreiros à disposição, e nós ligávamos a caixinha de som, o pastor testava o microfone, aí tinha os irmãos que iam fazer a abertura com o pastor, cantar, depois tinha a hora dos testemunhos, tinha os louvores tinha o irmão escalado para pregar, e depois da pregação sempre tinha ali 1 alma, 2 almas, 3 almas no apelo que se convertia. E à noite, aquelas pessoas estavam na igreja, assistindo o culto com a gente. E à noite se confirmavam a conversão dessas almas, né? E engraçado que naquele tempo, quando a gente saía ou para evangelização, ou para apresentar o culto ao ar livre, eu ficava imaginando o respeito que essas pessoas que estavam ali, que estavam passando no local e via a gente fazer o culto, eles paravam para assistir a nossa reunião. E eu observava que essas pessoas, elas tinham um respeito tão grande naquele momento, que se chegasse alguém ali querendo interferir ou atrapalhar aquele momento da nossa reunião do culto ao ar livre, as pessoas que não eram cristãs, elas iam lá e repreendiam aquela pessoa que estava atrapalhando, ou gritando, ou gesticulando, ou falando palavras de ofensas de baixo calão. Não permitiam. Por quê? Naquele tempo, as nossas congregações, as nossas igrejas, a palavra de Deus era mais respeitada. As pessoas davam mais crédito quando se falava da igreja evangélica. E eu me lembro que uma vez um certo senhor fez uso de bebida alcoólica, e ele estava passando na hora que nós estávamos fazendo o culto ao ar livre, e ele entrou no centro da nossa
onde nós estávamos ali e começou a gritar, a falar palavras de ofensas de baixo calão. As pessoas que estavam ali assistindo, que não eram crentes, que não eram ainda praticantes do Evangelho, repreendeu esse homem, tirando ele dali. E pediu a ele que ou ele se contesse ou ele saía dali, daquele local, porque estava atrapalhando as pessoas a ouvirem a palavra de Deus. Você vê como que era engraçado, né? Hoje, dependendo do lugar que você vai, a gente às vezes tem até que pedir autorização para a gente hoje realizar um evento nesse sentido. Eu falo isso por quê? Hoje, o escândalo no meio evangélico, em função e virtude de alguns líderes, fizeram com que as pessoas perdessem a credibilidade nos cristãos. E a gente hoje paga por causa desses líderes. O enriquecimento, aquele cristão líder mercenário que deveria honrar, deveria respeitar a palavra de Deus, os princípios, valorizar mais as doutrinas, eles partiram para os escândalos, né? Então hoje, quando a gente vai num determinado lugar que a gente fala que a gente é cristão, que a gente é de uma determinada igreja, a gente sempre sofre ali um agravo, uma falta de respeito, a gente sempre recebe uma piada, porque na época não tinha esse negócio de o cantor ia na sua igreja, ele cobrava para cantar. Muitas vezes ele ia porque ele gostava de cantar, porque ele tinha uma voz perfeita para louvar, e ele ia de igreja em igreja oferecendo o seu melhor para Deus, e aí até que ele conseguia recursos por meios próprios, gravava um LP, e ele ia de igreja em igreja oferecendo o seu disco. E é claro, como todo trabalho tem as suas despesas, porque você investe dinheiro ali para você adquirir, realizar o seu sonho, e aí você precisa pagar. Você precisa obter recursos para você pagar aquela realização do seu sonho. Tem que pagar a gravação, tem que pagar a gravadora, tem que pagar os músicos que participaram, enfim. Mas aí não se cobravam, ele vivia do LP, e aquele LP que mantinha ali o recurso, né? E os irmãos, mesmo sendo cantor, mesmo fazendo parte da sua profissão cantar, com registro de cantor e tudo, eles não cobravam, e muito menos cobravam aquele absurdo, nem cobrava cachê. Cantava porque o intuito era cantar para glorificar o nome do Senhor. Eu lembro ainda do cantor Oséias de Paula, que hoje é um cantor que está ainda fazendo seu trabalho de evangelização na sua voz maravilhosa, quando começou nos anos 70, com o primeiro LP, Eram 100 Ovelhas, e daí surgiram mais outras coletâneas. Cantor Alceu Pires, cantor Mateusiense, Ageu e Sara, nossa, tantos outros cantores, Luiz de Carvalho, cantora Denise. Meu Deus, se eu for falar aqui, eu acho que são centenas de cantores que a gente viu da época. Valdomiro Silva. Meu Deus, acho que a minha memória não está conseguindo captar esses cantores, né? Eu estou falando dos cantores dos anos 70, mas teve cantores dos anos 60, dos anos 50, cantores que vieram para cá, para o Brasil, no período Daniel Vindre, Guilmar Vindre, enfim, que são os missionários que fundaram a Assembleia de Deus lá em Belém do Pará.
há muitos anos atrás. E esses cantores chegavam na nossa congregação e os hinos mais bonitos que a gente tinha na época que era se a cruz falasse, se ela expressasse quanta angústia passou ao ver o sofrimento de quem era um lamento. Mais ou menos assim, né? Ou tinha aquele hino canta, canta, ó passarinho, né? As batidas do martelo cada vez se ouvia mais, o gemido muito triste do meu Salvador Jesus. Eu sou meio desafinado para cantar. E aí tinha tantos hinos maravilhosos. E esses irmãos que gravavam esses hinos e outros hinos além, eles vinham cantar na nossa igreja, como o cantor Benê e seu filho. Tinha o Expresso da Salvação, A Última Trombeta, enfim, tinha tantos cantores, né? E eles vinham cantar na nossa congregação. Pra gente era novidade. Terminava o culto, não tinha carrão, não tinha orgulho, não tinha autógrafo, não tinha nada dessas coisas. Só tinha aquele, irmãos, orem por mim, que Deus abençoe. E quando quiser nos convidar, os irmãos escrevem para nós. Naquele tempo não tinha negócio de telefone, só quem tinha telefone era o industrial na época, os homens que comandavam latifúndio, dono de terras, né? Eram os empresários da época. E as fábricas que tinha era Vulcabras, Copase, as fábricas de borracha, fábrica de pneu. Não tinha hoje como tem a Johnson & Johnson, Gessi Lever, Avon, Natura. Naquele tempo não tinha nada dessas coisas. Isso quando a gente não falava da fazenda, da roça. Porque naquele tempo nós não vivíamos numa cidade chamada Monopólio. O Monopólio era em São Paulo, só existia Paulista. O bairro da Lapa era uma área mais onde se falava monopólio do tecido. As pessoas saíam daqui da nossa cidade interior para ir para Lapa no final de ano ou no meio do ano só para comprar algumas coisinhas para enfeitar a igreja. E era assim, era o interior. E aqui na nossa cidadezinha não tinha muito recurso, porque tinha uma prefeitura pequenininha, tínhamos uma Câmara Municipal com 5, 6 vereadores, as ruas não tinham asfalto, tinha algumas ruas que não tinham iluminação, a maioria das vezes nós tínhamos ali uma lamparina, né, para fazer os cultos, e quando chovia, que tinha aquele barro tremendo, os carros não passavam, os caminhões não andavam. Os irmãos de noite, cada um colocava a sua bota, né, a galocha. Não sei se os irmãos eram do tempo da galocha ainda, aquele guarda-chuva antigo, grande, né, parecia um espeto. Os irmãos andavam com aquela pastinha, ali com as suas coisas dentro da Bíblia, e as suas esposas pegavam as crianças pequenas, a capa de chuva, e nós seguíamos para a congregação, para a igreja. A gente não perdia um culto, irmãos. A gente ia e voltava e era uma bênção, era uma alegria tão grande no nosso coração. E quando tinha as festividades, que normalmente a gente saía daqui da nossa cidadezinha para ir para a igreja matriz, geralmente no meio do ano, na época de aniversário da congregação da matriz, geralmente a gente fazia uma oferta, né, na igreja e alugava um ônibus, era uma bênção. Aí os irmãos, quando chegava o ônibus, o pastor falava: irmãos, nós vamos reunir para fazer uma oração, nós vamos pegar o ônibus agora, e na hora que a gente for voltar, todo mundo esteja reunido ali para a gente voltar. E vamos com ordem de decência, a gente não pode errar e não cometer escândalo, e vamos certinho, voltar certinho. Os irmãos eram uma bênção. Olha, a gente não tinha trabalho com a mocidade, não tinha trabalho com as crianças. A igreja era uma bênção, o pastor não tinha trabalho, não tinha dor de cabeça. E por que eu falo que dá saudade? Porque foram tempos que não voltam mais. É um tempo que ficou na história. A gente foi vendo o tempo passar, os casamentos que aconteceram, os funerais que
nós fomos obrigados a participar daqueles anciões que serviam na época como conselheiro da nossa igreja, aqueles irmãos de violão que cantavam, aquelas irmãs do círculo de oração que recebiam os dons da profecia, os dons de revelação, os missionários que vinham de fora, né, que faziam aquela caravana e que faziam aqueles eventos da cidade que chamavam atenção, como o Idecaso Takayama, pastor Napoleão Falcão, seguido do missionário Celso Lopes. Saudade! E qual era o programa que a gente ouvia naquele radinho de pilha que o pai tinha, que carregava no bolso? E normalmente a gente tinha dentro de casa um rádio, não tinha televisão, nós não tínhamos televisão, sabia, irmãos? Era uma doutrina da época. Eu mesmo na minha casa não tinha televisão, nós éramos em 13 irmãos, todos iam para a igreja, os que não iam para a igreja pelo menos seguiam o seu caminhozinho, mas mesmo fora da igreja, cada um tinha temor a Deus, né? Porque foram criados no Evangelho. Eu sou filho caçula, fui criado no Evangelho, então eu não vivi lá fora. Minha vida foi inteiramente dentro da igreja, me dedicando desde os primeiros dias de vida. Comecei no grupinho das crianças, eu encerrei minha atividade como diácono na igreja, né? E mesmo hoje não frequentando nenhum cargo na igreja, mas eu ainda não frequento mais a igreja, mas ainda tenho temor de Deus e carrego comigo os princípios quando minha mãe me ensinou, né? No Evangelho. E eu tenho muita saudade, mas saudade demais dessa época, né? Aí depois eu fui quando eu constituí família, minha mãe já tinha partido para a eternidade, dormiu no Senhor. Eu continuei minha jornada como obreiro. Eu fui me tornar diretor da mocidade. E o pastor que me consagrou como líder da mocidade, já não está mais aqui, já partiu para a eternidade, me ajudou muito. Depois vieram outros pastores também que confiaram muito no meu trabalho. Eu vejo hoje os jovens da minha época que eu ajudei bastante na minha gestão de líder. Eles hoje estão casados, já têm seus filhos, alguns têm seus respectivos netos já, né? E aí eu tenho uma alegria tão grande dessas lembranças. E a lembrança da minha infância, da minha adolescência, né? Tantas coisas boas que se passaram, que eu vivi na minha vida. Mas, lamentavelmente, para a gente encerrar um vídeo tão longo eu acho assim que, apesar de ser mais de meia hora de vídeo, né? Mas me dá saudade porque a igreja mudou bastante. Nós vivemos um período de transição, de transformação, de mudanças a cada período, né? E hoje dá saudade porque a gente vai na igreja, a igreja que a gente viveu há tantos anos não é a mesma coisa mais. As pessoas de hoje não lembram do nosso tempo, então elas não sabem da nossa história, né? Os nossos filhos não viveram a nossa história. Se os filhos viveram, mas não era um período deles, então os nossos netos, eles não viveram o nosso momento, porém para eles não é nostalgia isso, é novidade. Então eles não nos acompanham. No nosso tempo, a gente se reunia como grupinhos no final do culto, enquanto os nossos pais vinham lá atrás, conversando com os irmãos, a gente ia na frente, conversando nossos assuntos. Eram os nossos assuntos que só a gente sabia. Dificilmente chegava no ouvido do pai, no ouvido da mãe. E dependendo do que chegava lá, a gente sabia que a gente ia tomar um puxão de orelha, uma correção, uma advertência, né? Mas quando chegava, era assunto assim sem relevância. Aí o pai e a mãe só ficavam mais de olho quando o filho completava seus 16, 17 anos, que começava a arrumar uma paquerinha na porta da igreja,
O pai já ia lá, a mãe já ia lá conversar com o outro pai, com a outra mãe, o pastor, já ficava todo mundo de olho ali, né? Até porque para dar uma segurada. Aí depois vinha o período dos 18, 19 anos, aí 20 anos. O casamento, o namoro só se concretizava após os 22 anos, 23 anos naquele tempo. Na minha época, dificilmente a gente via um namoro mesmo assim na igreja, que era reconhecido, que era aceito no nosso ministério, uma idade inferior a 20, 22 anos. Não, quando chegava nos 20, 22, 23 anos, aí o pastor apresentava: olha, irmão, fulano de tal está sendo apresentado, filho da nossa irmã, filha do nosso irmão, porque agora está namorando fulano de tal. E aí tinha um prazo também que era assistido aquele namoro, e normalmente, na maioria das vezes, o namoro se dava em casamento. Então a igreja, quando um casal na época era apresentado na igreja como casal de namorado, os irmãos já estavam pensando no bolo que ia acontecer. Porque naquele tempo era certo, era casamento mesmo. Vinha o noivado, 6 meses depois, era o prazo, o máximo de casamento era menos de 2 anos. E aí vinha o noivado, do noivado tinha festa de noivado, depois do casamento, os irmãos já iam lá naquele casamento, aí fazia uma festa grande. Uma festa para 50, 60 pessoas, 30 pessoas, mas aí tinha bolo. Aí os pais se reuniam, faziam aquela festona, tinha bolo. Tinha irmãos que até levavam até bolo para casa, que era aquela fartura. Não havia churrasco na época, mas tinha pãozinho com carne para abrir o apetite, tinha tubaína à vontade. Naquele tempo não tinha o refrigerante que tem hoje. Naquele tempo da época o refrigerante era tubaína, né? Aquela garrafa de vidro. Eu lembro que até hoje era tubaína, tutti-frutti, alaranjada e a baré cola. Depois que foram surgindo essas marcas de refrigerante, né? E aí terminava aquela festa, o noivo e a noiva faziam o jogo das flores lá, jogava um buquê, aí quem pegava ia casar, aquela coisa toda. Aí tinha um chá de cozinha, depois todo mundo vinha embora para casa, aí o casal ia viver a lua de mel deles, a intimidade deles ali. E normalmente esse casamento que havia sido realizado, a gente via durar por longos e longos anos, né? E ainda a gente acompanhava o nascimento dos filhos e o crescimento dos filhos, e aí as gerações vindouras, né? Eu acompanhei muito isso na minha... Se eu for contar, meu Deus do céu, se eu for dar nomes aqui, eu não estou autorizado em falar. Mas se eu tivesse autorizado, eu falaria o nome das pessoas que eu lembro que na época casaram, na minha infância, na minha adolescência. E eu vi o filho desses casais nascerem. Eu mesmo, como fui professor já auxiliar da escola dominical, já dei aula para essas crianças. E hoje elas são pais, casaram, são adultos, e os seus pais, alguns morreram e outros estão vivos. Eu falo, gente, dá saudade. Eu tenho tanta coisa para falar. Eu não sei você aí da sua cidade, eu não conheço você, não sei a que distância você está, mas eu confesso para vocês que eu queria voltar, se eu pudesse, a esse tempo, né? Queria voltar a essa época. Quando eu percorro a região do estado do Rio de Janeiro, quando eu percorro a região de Minas Gerais, os estados, as cidades de São Paulo, que eu vejo aquelas igrejinhas lá no meio da roça. Esse tempo atrás eu estava indo para BH e eu passei pela área rural lá em Teófilo Otoni, e lá em Teófilo Otoni eu vi uma área assim desativada de uma fazenda, que eu não me recordo o nome, e lá em cima no morro assim, bem afastado da onde eu passei na rodovia, eu vi uma igrejinha. Ela era uma igrejinha abandonada, que outrora deve ter sido uma congregação. Eu não sei se era da congregação Assembleia de Deus, ou se era Cristã no Brasil, ou se era Deus e Amor, mas era uma fazenda que eu acho que ali foi desativada, devia ser uma colônia de habitantes, talvez uma igrejinha que um dia ela foi uma congregação, e talvez
pelo fato da fazenda ter sido desativada, desabitada, as pessoas não resolveram não derrubar aquela igrejinha, e ela ficou lá no meio do mato. E eu vi ainda, dá para ver ainda o triozinho que levava, né, o desenho do triozinho que levava até a porta daquela congregação. E aí eu fiquei pensando comigo, meu Deus, talvez, quem sabe, quantas histórias ali, né, quantas coisas não aconteceu naquele período, né? E cada vez que eu passo ali em Mirassol, São José do Rio Preto, Mococa, Bauru, Jaú, Laranjal Paulista, Botucatu, Boituva, quando eu passo em Iperó, Itatuí, quando eu passo na região de Ourinhos, quando eu vou ali para a região de Betim, Governador Valadares, quando eu passo nas regiões do Rio de Janeiro, Volta Redonda, Juiz de Fora, Petrópolis, Paraty, Angra dos Reis, quando eu percorro aqui por Pouso Alegre, Extrema, Itajubá, Bragança Paulista, Morungaba, Piracicaba, Indaiatuba, Taubaté, Guararema, Jacareí, São José dos Campos, quando eu subo aqui para a região de Franca, Brodowski, São Simão, Santa Bárbara do Oeste, Americana, quando eu estou aqui na região de Santos, Guarujá, Arujá, quando eu vou para aquela região de Mauá, Ribeirão Pires, Paranapiacaba, tantos lugares que eu passo na minha vida, eu fico olhando para essas regiões que eu pego, as áreas rurais, eu lembro o trajeto que a gente tinha que fazer. Área rural, cidades que estavam começando, regiões que não tinham recursos, e que hoje a gente passa, eu fico pensando, meu Deus, será que essas pessoas têm lembrança? Será que elas conseguem imaginar o que nós vivíamos na época, quando a igreja estava no seu início dos anos 70 e 80 aqui? Como era tudo diferente, não tinha o que tem hoje. Porém, ficam só a saudade, restam só a saudade. Que Deus abençoe vocês, tá? Que Deus guarde a sua vida, a sua casa, a sua família. E eu fiz questão de lembrar tudo isso porque eu sei o valor que elas têm para mim. Hoje eu sou pai, formo a minha filha, para que a minha filha lá na frente um dia seja uma bênção também nos caminhos do Senhor. Muito educada, muito inteligente, e estou preparando o caminho para minha filha, para que as próximas gerações da minha filha seja uma geração muito boa, bem como a minha mãe que partiu para a eternidade. Me ajudou muito, me abençoou bastante, para hoje eu ser o filho que eu sou. E Deus me deu esse grande presente de fazer pela minha filha aquilo que a minha mãe fez por mim. E quantos pais que hoje estão felizes, né? Pelo que seus pais fizeram por eles e o que hoje eles fazem pelos seus filhos. Viva a Igreja de Deus aqui na terra. Viva o povo de Deus. E que Deus abençoe aquela nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus abençoe vocês, tá? Fiquem com Deus.